E aí galera, aqui quem tá falando é o Gerson e esse é o meu canal e a gente conta. E hoje eu vou estar trazendo para vocês a história de John Dillinger. Para quem não conhece, Dillinger foi um famoso assaltante de banco dos anos 30. Ele inspirou o filme Inimigos Públicos, protagonizado por Johnny Depp. Dillinger nasceu em Indianápolis, Indiana, em 1903. Ele cometia pequenos delitos onde morava. Ele era o mais novo de dois irmãos. Seu pai, Wilson Dillinger, o disciplinava constantemente. Sua mãe acabou morrendo de derrame quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Então sua irmã, de 17 anos, o ajudou a criá-lo, até seu pai casar em 1912. Aos 16 anos, Dillinger largou a escola, porque tinha um comportamento muito rebelde. Ele saía à noite para se envolver em bebedeiras, brigas e... John cometeu seu primeiro delito grave no ano de 1923, quando roubou um carro para impressionar uma garota. Mas logo em seguida ele foi preso, só que acabou fugindo do local. Vendo que não poderia mais voltar para sua casa, ele então se alistou na marinha. Mas depois de 5 meses, John viu que aquilo não era bem o que ele queria e acabou desertando. Dillinger casou com 20 anos de idade com Barry Ethel. Ela tinha apenas 16 anos de idade na época. Só que Dillinger era muito inconsistente em seus serviços e Barry acabou pedindo o divórcio logo após. O primo de Dillinger, Edgar Singleton, o incentivava a ser um gangster, até que em 6 de setembro de 1924, eles assaltaram um comércio local, só que logo em seguida eles foram presos. Seu primo foi condenado a 10 anos de prisão, só que respondeu em liberdade. Já Dillinger pegou a pena máxima de 10 anos na prisão estadual de Indiana. Lá ele conheceu assaltantes de bancos perigosos, como Harry Pierpont, Clark Russell, Van Homer Matter, Mackley Charles, John Hamilton e Walter Dietrich, que viraram seus comparsas. No ano de 1933, Dillinger foi solto em liberdade condicional e se juntou ao grupo de Pierpont. Dillinger e seu bando tramariam o resgate de Pierpont da cadeia. Dillinger e seus comparsas roubaram 5 bancos, de Ohio e Indiana. O dinheiro roubado seria usado para resgatar Pierpont da prisão. Só que no mesmo ano, Dillinger foi preso pela polícia de Lima, em Ohio. Mesmo assim, Pierpont conseguiu fugir da prisão. Logo depois, Pierpont armou a fuga de Dillinger da prisão e acabou matando o xerife Jess Sarber. A maior parte de sua quadrilha foi presa em Tucson, Arizona, no fim do ano. Dillinger então foi extraditado para a prisão de Crow Point. Era considerada a prisão anti-fugas da época. Quando Dillinger chegou à prisão, ele foi processado pela morte do guarda William O'Malley, após William responder com tiros à gangue de Dillinger, quando ele praticava um assalto a um banco em East Chicago. Durante o processo de Dillinger, foi tirada uma foto bastante famosa dele ao lado do promotor Robert Restill, onde ele aparece sorrindo. Em 3 de março de 1934, Jim faria uma fuga incomum. Com uma navalha e um pedaço de madeira, ele fez os guardas de refém junto com o afro-americano Youngblood. Os dois então abriram fuga de Crow Point. Dillinger pegou o Ford V8 da xerife Lillian Holland e fugiu. Chegando em Chicago, Dillinger abandonou o carro da xerife e pegou o carro que sua então namorada Evelyn Billy Franchette tinha comprado para ele. Dillinger havia conhecido Billy no ano de 1933 em um salão de dança. Eles viveram um romance intenso até que em 9 de abril de 1934, Billy foi preso pelo Departamento de Investigações de Ohio. Dillinger presenciou tudo diante dos seus olhos, só que não pôde fazer nada, porque o local estava cheio de policiais. Ele desistiu da ideia de resgatar Billy só quando a namorada de John Hamilton falou que se Dillinger fosse resgatar Billy, ele acabaria sendo morto. Billy ficou preso por 2 anos por abrigar Dillinger. Dillinger se mudou em 4 de julho de 1934 para o apartamento da Anna Sage, que era amiga de sua namorada Polly Hamilton. Foi então quando o agente de investigação Melvin Purvis descobriu que Anna tinha problemas com a imigração e então resolveria o problema que ela tinha com a imigração, ainda daria uma quantia de $10.000 para ela. Foi então que Anna deu uma pista para Purvis, falando que Dillinger assistiria um filme em um dos cinemas de Chicago. Então Purvis armou uma emboscada para pegar Dillinger junto com a FBI. Dillinger, sua namorada e Anna então foram para o cinema Biograph. Anna estava vestindo um vestido laranja, para assim o FBI identificar quando eles saíssem da sessão. Quando acabou a sessão, Dillinger então saiu, só que logo ele percebeu uma movimentação estranha do lado de fora e tentou sacar uma arma que estava dentro do seu bolso, um Colt 380. Os agentes da FBI, Charles Winstead, Clarence Hurd e Herman Hollis, efetuaram os disparos que tirou a vida de John, apesar de só Charles Winstead ter ganhado crédito pela morte dele. Então aí acabou a trajetória de John Dillinger, o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Se você gostou dessa história e quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Cry! Bah! Thank you.
Acabou, preto.